Eu sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa do segundo ano do Colégio Emaús. Ok? Então, vamos lá. As orientações que vocês já conhecem. Fica em um lugar tranquilo para realizarmos nossa videoaula. Pega aí os livros, tá? De português, de ortografia, o caderno para você fazer as suas anotações, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 73 do livro de português, está escrito assim: hora da ortografia. Complete a frase com as palavras vovô e vovó. Aí está escrito aí: o vovô comprou flores para a vovó. Você completou assim, ok? Então vamos lá. Está escrito assim também, lá na outra página, tem um você sabia aí, algo interessante. Você sabia? Na palavra vovó foi usado o acento agudo. Na palavra vovô foi usado o acento circunflexo. Ok? Depois nós vamos falar mais sobre acentos. Leia os pares de palavras e marque. Aí tem aí, ó. Forró, forro, forró. Manga, mangá. Sabia, sabiá. Maio, maiô. Metro, metrô. Camelo, camelô. Ok? Então, acentuar a última sílaba de cada palavra modifica o quê? Modifica a pronúncia da palavra, modifica o sentido da palavra, a pronúncia e o sentido da palavra. Então, aí a última opção modifica a pronúncia e o sentido da palavra. Então, nós percebemos que quando acentuamos, modifica a pronúncia e o sentido, ok? Então, vamos lá. Ordene as sílabas e forme as palavras. As sílabas estavam misturadas, vocês colocaram elas no lugar certo, ok? A primeira foi jacaré, a segunda foi metrô, a terceira foi lâmpada, embaixo dominó, silêncio, pânico, página, pétola e pêssego. Então, vocês observaram que todas essas palavras estão acentuadas, ok? Hora da gramática. No poema Tico-Tico de São Francisco, o gato maracujá, todos os nomes das cidades foram escritas com letras, aí tá aí, maiúsculo ou minúsculo? Então, foram escritos com letra maiúscula. Se você marcou assim, você brilhou, ok? Aí tem você sabia aí, ó. Usamos letra maiúscula para iniciar frases e também para escrever nomes próprios de pessoas, animais, lugares. Então, tudo nós usamos o quê? Letra maiúscula. Não posso escrever Fernanda com letra minúscula, porque é o nome próprio, é o nome de uma pessoa, é o nome de um ser humano. Então, eu escrevo Fernanda com letra maiúscula. Entenderam? Nomes, nome da sua mãe, o nome de quem for, você vai escrever com letra maiúscula. Nome de cidade, você vai escrever com letra maiúscula. Início de frase, ok? Vamos lá. Complete a frase. Aí tá falando assim: eu estudo na escola e é o nome da minha professora. Então, você completou provavelmente: eu estudo na escola Emaús, no colégio Emaús seria, né, mais certo, mas aí é na escola que tá pedindo, Emaús, e Fernanda é o nome da minha professora, ok? Não tem só a Fernanda, né, vocês têm várias professoras lá no Emaús, então você pode escrever o nome da Fernanda, vírgula, Graça, vírgula, escrever o nome das professoras de vocês, se vocês quiserem. Mas, como aí tá no singular, o ideal seria uma professora só mesmo, porque o nome da minha professora é uma só. Mas aí você fica à vontade, tá bom? Você usou letra inicial maiúscula nas palavras que completaram na frase? Por quê? Então, com certeza você
tem que ter usado aí letra maiúscula na palavra Emaús, que é o nome de uma escola, né, que começa com letra maiúscula, e no nome da sua professora Fernanda também, né? Você então usou a letra maiúscula porque são nomes próprios, ok? Então continue completando o quadro com nomes próprios. Nome do menino, Luca. Nome da menina, eu coloquei aí, tá? Laura, mas você pode deixar o que você colocou. Nome do cachorro, eu coloquei Bob, mas você pode ter um outro nome aí. Nome do gato, Chaminho. Nome da cidade, Belo Horizonte. Nome do país, Brasil. Tudo com letra maiúscula, porque são nome de pessoas, nome de alguém, ok? Não precisa ser exatamente essas, pode ser a que você colocou, tá bom? Então vamos lá, ó. A importância da acentuação. Então, pega seu caderno, se você quiser fazer alguma anotação, você pode, tá bom? Se você quiser parar, dar um pause na videoaula e falar assim, eu vou copiar isso porque eu achei importante. Você também pode, ok? Nós vamos falar um pouco sobre acentuação, tá? Não precisa ficar achar que é muita informação, tá? Que o estudo português é assim, não é hoje só que nós vamos aprender sobre acentuação, não. Nós vamos aprender ao longo desse ano, ao longo do ano que vem, e com o tempo nós vamos aprendendo. Então, é aos poucos. A gente não consegue pegar todas as dicas que vai ser falada de uma vez, né? Nós temos que ler, nós temos que praticar, e é no nosso tempo, combinado? Então, acompanha aí comigo essa leitura. O acento agudo é muito importante para as palavras, pois indica onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Então, quando você fala uma palavra e nessa palavra tem uma sílaba mais forte, ok? Por isso, não deve ser omitido no momento da escrita, nem no momento da fala, pois pode prejudicar a comunicação. Os acentos foram criados para ajudar o falante na escrita e principalmente em relação à pronúncia das palavras. Muitas delas possuem a mesma terminação, não é mesmo? Sabia, sabiá, jacaré, coqueluche, cajá, arma, coco, cocô. E tantas outras são exemplos de palavras que terminam da mesma forma. Como saber quando serão acentuadas? Nesse caso, eu preciso considerar dois fatores. Mas antes disso, vamos analisar aí as palavras. Vocês viram que elas terminam do mesmo som, principalmente, ó, coco e cocô, usam a mesma sílaba e as mesmas letras. O que muda nas palavras é o quê? O acento. Então, nós temos que pensar que às vezes a palavra sabia, sabiá. Às vezes a palavra ela se escreve da mesma forma. O que vai mudar na pronúncia dela é o acento, ok? Então vamos lá. Ó. Terminou assim. Nesse caso, é preciso considerar dois fatores. A tonicidade das palavras, ou seja, a sílaba tônica de cada um. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. A terminação das palavras. A partir da tonicidade, as palavras são classificadas como oxítonas. A última sílaba é tônica. Então, uma palavra oxítona, professora, o que é isso? Uma palavra oxítona é quando a última sílaba é tônica. A última sílaba ela vai ser o som mais forte, tá? Paroxítona, a penúltima é a tônica. Então, é última, penúltima. Penúltima vai ter o som mais forte, ok? E a proparoxítona, que é a antepenúltima, é a terceira de trás para frente, ela vai ser a tônica, ela vai ter o som mais forte, beleza? De acordo com cada terminação, haverá uma regra de acentuação. Os acentos só podem ser utilizados em cima das vogais. Eu posso acentuar a consoante, professora? Não. Então, quem recebe os acentos são as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, ok? Nunca das consoantes.
Em português, existem dois acentos, o circunflexo e o agudo. A seguir, destacaremos o uso do acento agudo. O acento agudo indica, além da tonicidade, a forma com que a vogal deve ser pronunciada. No caso das vogais A, E, O, com acento agudo, a pronúncia deve ser aberta. Veja os exemplos. Café, abricó e carcará. Ok? Então, vamos prosseguir. A presença do acento agudo indica com facilidade a sílaba tônica de cada palavra. Entretanto, não são todas as palavras que receberão acento grave. Por isso, é preciso considerar algumas regras que são chamadas de regras de acentuação. Para facilitar na hora de estudar, as regras foram divididas em dois grupos. Primeiro, regras gerais. Acentuação de monossílabas tônicas, das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas, ok? Segunda, regras complementares. Acentuação dos ditongos abertos, dos hiatos e de alguns verbos. Mas a gente não vai se prender nisso daí não, tá? Nós vamos deixar fluir. Nós vamos, com o tempo, ir pegando aos poucos. Isso daí é só uma informação para vocês não ficarem sem ter esse tipo de informação agora, tá bom? Então, vamos lá. Regras gerais. Primeiro, oxítonas. Acentua-se as terminadas em a, as, e, es, o, os, em, ens. Aí tem os exemplos aí, ó, para vocês verem. Tá vendo que quando a gente fala de oxítona é a última sílaba? Café, ó, cajá, café, paletó, também e parabéns. Então, são todas palavras oxítonas, que são a última sílaba, e elas estão acentuadas aí, ok? Duas paroxítonas. Tem escrito o número 3 aí, mas é duas, tá? É a segunda. Recebem acento quando terminadas em i, is, u, us, uns. Aí tem a letra L, a letra R, a letra X, a letra N. Além das terminações, também são acentuadas quando terminam em ditongo oral, seguido ou não de S, ou terminadas em an, as, ão, ãos. Exemplos, aí tem os exemplos aí, ó. Táxi, vírus, álbum, tórax, relógio, lápis, revólver, órgãos e órfão. Tá vendo que, ó, não é a última sílaba, é a penúltima sílaba. Ela está acentuada, ok? Então, é mais fácil de você gravar assim, tá? Não é a última sílaba é oxítona, paroxítona é a penúltima sílaba, ok? Então, vamos lá. Agora, 3. Proparoxítona. Todas são acentuadas. Tá vendo aí, ó? Lâmpada e cálice. Aí, de trás para frente. Primeira sílaba, segunda sílaba e terceira sílaba, que, ou seja, é a primeira, está acentuada. Ok? Quarto, monossílabos tônicos. Quando terminadas em A, E, O. Exemplos. Palavra monossílaba, você sabe o que é? Palavra que tem uma sílaba, uma palma, lembra? Aí, ó, lá, fé, dó, ok? Então, essas palavras são as palavras monossílabas tônicas. Quando terminadas em A, E ou O, elas são acentuadas, ok? Preste atenção na terminação das palavras para acentuá-las. E quando houver necessidade de acento, se o som da vogal for aberto, não tenha dúvidas. Use o acento agudo, ok? Então, pega essa dica aí. Se você não entendeu muito bem, releia, reveja, tá? Às vezes você vai ler, você vai entender melhor
do que com alguém explicando. Então, você pode reler, rever, mas não fique preocupado que nós vamos estudar mais sobre os acentos, é como eu falei, é aos poucos. Nós vamos continuar falando esse ano que vem nós vamos falar mais um pouco, e assim vai. O português é assim mesmo. Nós vamos adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a importância da pontuação, tá? Já pensou como ler um texto sem nenhum sinal de pontuação? Fica bem esquisito e até difícil de entender, não seria? Sem pontuação, a gente ia sair atropelando as palavras. A pontuação adequada dá um ritmo e uma sequência lógica ao texto. Por isso, é importante saber usá-la corretamente. Vamos então conhecer a função de cada sinal da pontuação, ok? Pega seu caderno aí, se precisar, você anota. Primeiro, ponto final. É usado sempre que terminamos uma frase ou oração, seja ela afirmativa ou negativa, como por exemplo, Pedro foi à escola hoje. Eu não quero sair hoje. Então, perdão, eu li a primeira errada, porque eu li rápido. Pedro foi à escola hoje. Eu não quero sair hoje. Ouviu? Então, a primeira está afirmando que Pedro ele foi à escola hoje. E depois fala que eu não quero sair hoje. Então, tanto a afirmativa ou negativa recebeu o ponto final, ok? Próximo. A vírgula é importante para enumerar objetos na escrita de dados e endereços. Observe como é fácil. Karina foi à papelaria e comprou 2 lápis, vírgula, uma borracha, vírgula, um apontador e várias cartolinas. Então, tá vendo aí como que a vírgula, ela... Eu falo que eu tenho o costume de falar que a vírgula é quando a gente respira, ó. 2 lápis, uma borracha e um apontador e vários cartolinas, entendeu? Então, tem a vírgula aí para separar, para pontuar a frase, ok? Então, vamos lá. Quando queremos perguntar alguma coisa, ou seja, nas frases interrogativas, usamos o ponto de interrogação, como nas frases abaixo. Posso comer esse chocolate? Você quer ir ao cinema hoje? Então, quando você quer perguntar alguma coisa, nós usamos o quê? A interrogação. Professor, eu posso ir ao banheiro? Professor, eu posso sair da sala? Então, tudo isso nós usamos o quê? O ponto de interrogação, porque é uma pergunta, ok? E tem o ponto de exclamação, que é usado quando queremos demonstrar espanto, medo, surpresa. Como nessas situações aí, tem os exemplos. Ó. Que dia maravilhoso! Que surpresa agradável! Que fome! Essa cobra é venenosa. Então, é quando a gente afirma, né? Não, que dia agradável, que dia maravilhoso. Então, eu estou afirmando que o dia foi maravilhoso. Então, eu uso qual ponto? De exclamação, ok? Já o ponto vírgula serve para separar um período que já tem uma divisão por vírgula, dando uma pausa um pouco maior. Aí tem um exemplo aí. Ele não falou nada, apenas olhou para o campo, sentou-se na grama, queria ficar sozinho com seu gato. Então, aí o ponto e vírgula tá uma pausa maior e já mudou. Queria ficar sozinho com seu gato, ok? Usamos 2 pontos quando queremos esclarecer, explicar ou completar as frases. Também é antes usada da fala de alguém. Então, se você vai escrever um texto e no texto a pessoa está falando alguma coisa, aí antes dela falar, 2 pontos. Aí a gente coloca a fala dela, entendeu? Olha lá, vamos ver o exemplo. Veja como é tarde. Passa das 10 horas. O jardim tem vários tipos de flores. Margaridas, rosas, azeleias e etc. Ok?
Viu aí como que se usa dois pontos? E reticências. Não usado para mostrar que uma parte do texto foi colocado ou para demonstrar incerteza, como por exemplo, vamos para os exemplos. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou. Então, reticências. Acho que vou sair hoje, mas vou perguntar para minha mãe. Então, aí, eu costumo dizer que reticências é quando vai algo longe. Pensei, ó, acho que vou sair hoje, mas vou perguntar para minha mãe, ok? Com o tempo também nós vamos aprendendo a usar essas pontuações adequadas, tá? Não precisa de você decorar todas as pontuações hoje, que não é assim. Nós vamos estudando, aprimorando, aprendendo, tá bom? E as aspas aí, ó. Aspas tem o abre e tem o fecha. Indica uma situação, ou seja, indica uma frase ou ideia, é de outra pessoa. Também deve ser colocado em palavras de outra língua, gírias ou em palavras novas, neologismos, como nos exemplos a seguir. Quando o papai diz, hoje não é dia de videogame, não adianta teimar. Então, quem que diz? O papai. Não é uma fala minha, é a fala do papai. Então, o que eu vou fazer? Abrir aspas, hoje não é dia de videogame. Fechar aspas e continuar a minha frase. Entendeu? Aquele vestido é muito bacana. Abri aspas, porque bacana não é uma palavra minha, não fui eu que disse. Fechei aspas e falei. Abri, bacana, fechei. Ok? Vou copiar uma frase que não me pertence. Peguei essa frase aqui do meu livro, vou copiar ela na resposta. Abre aspas, copia a frase, fecha aspas, ok? Então, tudo que não te pertence tem que estar entre aspas, ok? O uso do parênteses ocorre quando queremos inserir um pensamento ou uma reflexão, incluir um comentário paralelo ou encaixar uma explicação ou uma definição. Veja os exemplos. Era um restaurante italiano, aí abre parênteses, tão italiano que ficava na Itália, fecha parênteses. E todos gostavam de ir até lá, ok? Então, quando eu tenho algum comentário, alguma coisa para fazer, eu abro parênteses, faço comentário e fecho parênteses. Finalmente, a travessão pode ser usado de duas formas, para indicar quem está falando em um diálogo ou em orações intercaladas. Maria disse, dois pontos, lembra? Porque alguém vai falar. Aí, travessão. Meu pai vem me buscar mais tarde. Muitos meninos, travessão, principalmente os que estavam com roupas azuis, travessão, saíram correndo. Ok? Então, aí nós vamos aprimorar cada vez mais, tanto os acentos quanto as pontuações, tá bom? Essas são só informações importantes que vocês precisam saber para nós darmos continuidade aos nossos estudos. Aí eu deixei atividades do livro de português e do livro de gramática e ortografia. Então, tem atividade dos dois livros. De português, página 76, 77, 78. De gramática e ortografia, páginas 60, 61, 62 e 63. Faça com bastante capricho, com bastante carinho. Se teve dúvida, volta no vídeo, tá? Se teve dúvida também, você pode pedir um adulto, uma pessoa que te acompanha para te explicar também, tá bom? Ou até mesmo fazer uma pesquisa na internet, tá? Mas eu acredito que você vai dar conta de fazer essas atividades aí, estão bem tranquilas, ok? Então, até a próxima videoaula. Lembre-se,